Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a quem é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, queridos irmãos e irmãs, brevemente possamos meditar essa liturgia de São Paulo aos Efésios. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. A todos nós, queridos irmãos e irmãs, para que possamos entender o grande problema da sociedade de hoje, especialmente na nossa caminhada na vida cristã. Na vida cristã. E já falamos que o homem, para o homem, quando falamos homem, homens e mulher. Para o homem do mundo de hoje, secularizado, não existe essas palavras. Não existe. Não acredita. E até nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Muitíssimas. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Para o homem secularizado, homem iluminista, não existe. Feminista, pior ainda. Não. Por isso ele pensa que essas palavras de São Paulo é machista. Submissos. Submissos que quer dizer está junto. Substância, quer dizer está. Faz parte, que inseparável. Inseparável. Porque senão, não é. Não. A mulher sem o homem não é mulher. E o homem sem a mulher não é homem. É isso que temos que entender, como Paulo vai falar para todos nós. Porque é uma verdade, aquilo que você é. E para o mundo, não existe verdade. Não existe verdade. Por isso que você vai ver a esculhambação no mundo de hoje. Não existe verdade. Verdade para mim hoje é que é para mim. Para mim. Por isso que, para que possamos entender essas palavras, por isso submetei-vos está junto, inseparável. Por isso que submete.
Por isso ele vai falar no Evangelho que o semente, ele tem que submeter. De quê? Para morrer. Para nascer. Não é? O semente tem que morrer. Ele tem que submeter na terra. Por isso a todos nós, queridos irmãos e irmãs, essa submissão faz parte como o homem ama. Porque amar e dar a vida. Não é pensamentos do mundo moderno. Não é que nós pensar outra coisa. Por isso que em uma linguagem cristã. Por isso que ainda pior ainda quando vamos falar assim patriarcal. Porque para o mundo ele tem, como se diz, alergia. Não? Porque tantos homens também abusavam a mulher e hoje as mulheres abusam também. Por isso não há unidade mais. Não há unidade. Porque o homem não consegue superar, não aceita o que é. Quando falamos a sua realidade, a sua vida, a sua história. Quando uma pessoa não aceita a sua história, fuge de si. Por isso que já vai ter os grandes problemas psicológicos na sua vida. Por isso que a história tem que ser, para mim, a minha história tem que ser aquele que eu quero. Por isso muitas vezes não. Porque a história é perfeitamente cada um na sua beleza única. Por isso, verdade. Ele que você é. Essa é a verdade. Por isso que São Paulo vai falar, mas como a igreja é solícita para o Cristo, pois uma mulher é uma solicitude. Uma mulher solícita, aquele que dá vida, aquele que doa e dá. Porque tem. Porque se não tem, não é. Por isso a palavra é sempre presente. O verbo está no presente. Porque senão, não mais. Por isso aquele que, o modo dele de falar, esse sai na sua boca. Sai na sua boca. Sim? Se não acredita na sua verdade, ele vai falar mentira como verdade. Como verdade. E por isso que muitas vezes ficamos assim, perdi bom senso. Senso crítico das coisas. Boado. Porque dentro do seu coração é uma briga interior. Interior de uma pessoa mesmo. E como você vai dar se você não tem? Como você vai ensinar se também é contrário àquilo que tu pensa? Por isso que São Paulo vai exortar a cada maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Amou. Ele que dá proteção. Por isso que precisa esta unidade entre o homem e a mulher. Ele quis assim torná-la santa, porque é assim que se torna unidade, santidade. Por isso, viver nesta comunhão do homem e a mulher é a santidade. Precisa uma graça muito especial de Deus, não pelas forças humanas,
não pelas suas forças, mas pela força do Espírito Santo, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Porque a palavra de Deus transforma os nossos corações. Ele quis representá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, sem ruga, nem defeito algum. Por isso a beleza deste amor quando o homem dá a vida, quando o homem protege a sua família, cabeça da família. Não existe uma família duas cabeças. Mas o que? A luta interior, porque temos uma mentalidade, sabe? Esse dentro do nosso coração é uma separação. Não viver na unidade, não viver na santidade. Por isso que quando não está, que não é. Por isso que não na sua identidade aquilo que é a pessoa. Assim que o marido deve amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odeia a sua própria carne. E depois vai falar: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Uma só carne. Por isso que precisa uma só carne, quer dizer, ressurgir, precisa a presença da divina, da Santíssima Trindade, de Deus, para santificar cada dia. Por isso que temos encontros, temos formações para formar o seu coração, cada dia, porque o mundo ele vai desformar. E São Paulo ainda, em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo. E a mulher deve respeitar ao seu marido. O respeito, que quer dizer esse respeito da unidade. O respeito, queridos irmãos e irmãs, não que quer dizer somente em si, Senhor. O respeito é porque carne da minha carne, ossos dos meus ossos, é parte da minha vida. Não tem essa separação. Não? Porque tudo que causa a desunião não vem de Deus. Por isso Jesus Cristo vai falar: como que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Ele tem que dissolver. Ele tem que unir. Para quê? Fermentado. Ele vai crescer, vai ser pronto. Ele vai tornar um pão. Esse pão ele vai morrer a si mesmo. Não mais trigo. Ele não mais trigo. Não mais uma farinha. Agora já vai tornar um pão. E ter pão tem que assar. Tem que assar ele. Por isso que tem que triturar. Tem que colocar no forno, quer dizer que tem que queimar para transformar. E assim a nossa vida, especialmente na vida matrimonial.
E você tem que, para dar sabor ao outro, tem que fermentar, tem que colocar o sal e tem que desaparecer. E o sabor, para saborear, tu tens que mastigar. Não é? Tem que triturar. E um alimento. E isso crescerá a unidade. Por isso, queridos irmãos, pedimos ao Senhor essa graça de unir com Deus, unir com a sua família, com a sua comunidade. Não há competição ou vanglória, mas com humildade. Porque a santidade, queridos irmãos e irmãs, temos que aprender que para entrar na santidade precisa humildade. Tem que desaparecer. Tem que desaparecer. Se não aprendeu, tem que aprender a partir de hoje. Tem que a partir de hoje tem que desaparecer. Não? Esse vanglória, competições entre irmãos e irmãs. Até mesmo nas pastorais, gostamos de ser reconhecido muitas vezes. Reconhecido. Porque natural, mas essa naturalidade, muitas vezes, o orgulho vem e derruba, roubado a nossa alegria. Quantas vezes que nós não ficamos alegres porque não foi reconhecido, não é? Você sabe o que estou falando. Porque pensando que reconhecer é para apresentar que você é. Não precisa. Só na sua presença já é. Ninguém muda você. Mas a mudança que Jesus Cristo quer, essa mudança de mentalidade, o modo de pensar, o modo de agir perante de uma verdade da unidade. Queridos irmãos e irmãs, pedimos a graça de Deus, porque senão vivemos como o mundo vive, como o mundo vive. Por isso que o mundo secularizado, especialmente nessa grande tentação na vida do homem, especialmente na situação do mundo de hoje, o comunismo, ele não acredita na verdade. Essa é a verdade. Ele não acredita que existe verdade. Não acredita. Por isso que pedimos ao Senhor que nos dá esse Espírito Santo. Espírito Santo, porque o primeiro que vai ser bombardeado é a mulher. A mulher, porque a mulher, dentro dela, nasce uma criatura nova. Dentro dela. A mulher tem entranhas, não é? Tem mais entranhas. Essas entranhas da mulher é perseguida. Por isso, todas essas barbaridades, que pensamos que é assim, alguma coisa assim, filosófico, ou alguma coisa assim, sociológico, psicológico, não é. É o homem, a imagem e semelhança de Deus. Por isso, transmite para todos nós. Paulo quer transmitir para todos nós a fé em Deus. Porque sem fé em Deus, tu não compreenderás. Não compreenderás. Não compreenderás. E para entrar na santidade, precisa humildade. Humildade. É como mostarda. Ele vai tão pequenininha, ele tem que desaparecer e nascer. E depois tornar uma árvore.
mármore. E os ninhos descansam. Descansem. Porque descansem? Porque Ele dá fruto. Ele cobre. Ele abençoa. Ele dá repouso daquele que descansa embaixo dos seus galhos, da segurança, da beleza. Para todos nós, a nossa mãe igreja convida a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, de entrar no seio maternal, de gestar dentro do nosso coração este homem novo que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que a palavra de Deus anunciada é como uma esperma que entra dentro do seu coração, para que nasce a fé. A fé. A fé. Não é para lavar o seu cerebral assim. Lavagem cerebral. Não. Para que purificar a você, a todos nós, purificado com a palavra de Deus, santificado pela palavra de Deus. E quando é santificada, vive na grandeza da unidade, porque nessa unidade o perdão e a paz. Deus perdoa e santifica cada dia, porque Ele é santo. Por isso, o homem que não aceita as suas faltas, escandalizado com as suas faltas, e não vive na grandeza da verdade. Sempre boado. Boado. Não acredita, escandalizado. E pior ainda, quando materialmente pobre. Pior ainda. Por isso que escandalizamos com a pobreza. Quando falamos escandalizamos com a pobreza, nós não conseguimos enfrentar que o homem tão pobre perante do seu Criador, que nos convida de conhecer e pedir. O homem não gosta de pedir. Não gosta. Por isso que nós muitas vezes nem rezamos. Não rezamos. E tem tempo que rezamos, na verdade, o nosso coração tão longe. Tão longe. Tão longe. Tão longe. Tão longe. E nós pedimos a todos, nesse tempo, já aproximando a eleição, de rezar pela nossa nação. Rezar, joelhar, dobrar os seus pés, pedir ao Criador, Ele construi dentro do seu coração esta imagem e semelhança de Deus. Pedir ao Senhor, pedir ao Senhor, que sejam conscientes, uma consciência reta. E porque tem pessoas pensando, é como se chama, propaganda eleitoral. Quem falou para você? Vota que você quiser. Eu digo para ti, vota. Mas reza, porque o seu futuro começa hoje. Todos os nossos atos têm uma grande responsabilidade. E não chora. Você não pode fechar os seus olhos perante de uma verdade, de uma realidade que existe no mundo de hoje. Está na sua frente. Você está vendo. Não é que você está cego. Porque se você está cego, você não enxerga. Não? Por isso que Deus nos convida hoje, através dessa palavra, por isso Ele relaciona com a igreja. Povo de Deus. Somos povo de Deus, caminhando nesta estrada desta vida. Peregrinos. Você sabe que peregrinos, ninguém leva nada. Porque se você pensou, se você tem muitas malas da peregrinação, ai de você.
Pensou, você vai na Canção Nova com 2 malas? Eu quero ver. Você vai no hotel, já 2 horas para chegar lá com 2 malas suas. Eu quero ver. Então, para subir no elevador, todo mundo vai cuspir na sua cara. O que acontece? Você vai ficar aqui? Só 2 dias com 2 malas. Pensou? Não, ninguém, peregrino, ninguém leva muita coisa. Leva essencial. Por isso nos relembra que a vida é um dom de Deus. Você está aqui hoje, amanhã não estará. A nosso Jonas está sabendo perfeitamente o que eu estou falando. Sabe perfeitamente quando você está na situação de saúde, a paz. E você já passou assim, nossa, que vida, o que eu fiz na vida? E eu acumulei tanta coisa, depois no final das contas, vou ser empacotado daquele lugar. E o Padre, dá-lhe, Senhor, descanso eterno. Amém. Acabou. Foi. E vai encarar o seu Criador. Ele vai prestar conta perante do seu Criador. A ressurreição dos mortos. A vida eterna. Este é a nossa fé. Este que nós professamos. Por isso, São Paulo nos exorta, alegra-te. Não tenhais medo. Alegra. Amai-vos uns aos outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.